Deus tem sido bondoso e zeloso com a minha casa e eu só tenho que o agradecer. O meu culto nessa noite é um culto de gratidão a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do pastor. Obrigado. Que Deus abençoe sua vida mais uma vez. Obrigado pela confiança ao nosso ministério. Tá bom? Pastor é benção, a gente já tivemos junto outras vezes. E para mim é uma honra estar nesse lugar. Queridos, me faça acompanhado da minha família. Esta aqui é a minha digníssima esposa, a missionária Caroline. Essa é a minha Rebeca, é o meu fechamento. Ela é guerreira. Deus! Essa mulher é guerreira. Me suportar é fácil. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, tá bom? A Caroline é, para as minhas mulheres no recinto, é a mais ibérica, né? Caroline é. É quem, se eu não elogiar, quem vai elogiar, né? Não? Glória a Deus. E eu sou bobo, vou dar sopa, irmão. Eita Deus! Está comigo também a pequena Liara. Liara é nossa sobrinha, que Deus abençoe. Tá bom? Aí já viu o anjo, irmão? Já dormiu, já foi a outra dimensão. Aí tá tudo certo. Queridos, eu trago a paz do meu pastor, pastor José Asbier. Nós congregamos ali no Ministério de Barueri, no Jardim Belval. Somos do campo da Assembleia de Deus do Ministério de Barueri. Amém? Estamos debaixo da cobertura daquele homem de Deus. Querido, sem perca de tempo, localize no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 1 e verso de números 8 e 9. Louva a Deus. Eu sinto Deus aqui. Glória a Deus. Irmão, só saio da minha casa se for para dar lugar. Glória a Deus. Se não for para dar lugar, eu nem saio. Eu fico em casa, irmão, de verdade. Eita Deus! Quando eu venho um lugar como esse, eu só venho na certeza que eu vou dar lugar para o grandão. Vou dar lugar. Você acha que eu vou perder tempo? Tá de brincadeira? Não, só saio da minha casa se for para adorar. Livro do Êxodo, capítulo de número 1, verso de número 8 e 9. O fundo tá maravilhoso, tá bom? Tá bom demais. Tu é bênção na minha vida também. Bênção. É bênção. Daqui a pouco ele dá mais um pouquinho. Deixa ele fazer menção, tá? Isso me ajuda a pregar. Isso é melódico a Deus ouvir. Livro do Êxodo, capítulo 1, verso de número 8 e 9. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Não é Exodo, tá? É Êxodo. Eu vejo pregador, eu já vi pregadores chamar esse livro de Exodo. Isso quando não chama Jesus de Genésio, né? É só Cristo. Vai dizer assim a palavra do Senhor, a tradução que eu tenho em mãos, atualizada da King James. Mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numerosos e mais poderoso do que nós. E você senta dando um glória a Deus. Querido, me presta atenção por alguns instantes. Eu vou ser breve e objetivo naquilo que Deus gerou meu coração. E em seguida eu devolvo o microfone para quem de direito e a gente vai embora. Quando eu estiver terminando a mensagem missionária Caroline, ela vai entrar com louvor e a gente vai continuar adorando ao Senhor. Mas eu prometo que no tempo que foi me dado eu devolvo o microfone. Tá bom? E não vai ser muito cansativo. O pastor falou que pode ir até as 10. Tá tudo certo. Muitas vezes vai até meia-noite e 10 não é nada. Não é verdade? Olhe para cá. Estamos diante de um texto bíblico muito conhecido. Esse capítulo 1 e o verso de número 8, o verso de número 9, trata-se a respeito da história de um dos filhos do patriarca por nome Jacó, cujo nome era José. É um texto muito conhecido. A Bíblia Sagrada diz que um novo rei vai se levantar na terra do Egito, que não conhecia nada a respeito de José. Irmão, quando eu me deparo com esse texto, isso mexe com o meu subconsciente. Isso mexe com o meu entendimento. Porque eu estou vendo o escritor, que é o próprio Moisés, escreveu o capítulo 1 e verso de número 8, e dizer que esse faraó não conhecia nada sobre José. Irmão, como se levanta alguém na terra do Egito e não conhece nada sobre José? É impossível. Era de costume quando um rei sentava no trono, ele era lhe dado, na verdade, um livro chamado de Livro das Crônicas. Ele sentava no trono, alguém dava o livro das crônicas, ele abria o livro das crônicas para saber o que o rei que lhe antecedeu fez, para que ele fizesse 2 vezes mais. Então tudo que o rei, ou o reinado do rei anterior fez, está escrito no livro das crônicas.
De fato, é impossível nesse livro não estar registrado sobre o segundo homem mais importante da terra do Egito, que é José. José era conhecido como Safanate Panéias. Quem gosta de Bíblia sabe que aos 30 anos de idade, quando ele é tirado de dentro da prisão, já volta esse texto, Faraó vai nomear José como governador do Egito. José passa a ser agora o segundo homem mais importante do Egito. Só que eu estou vendo alguém escrever e dizer que quem está sentado no trono na atualidade não conhece nada sobre José. E não vem comigo só um pouco na história. José ele vai ser governador no Egito cerca de 14 anos. Quantos anos? 14 anos. Após os 14 anos, José permanece sendo uma figura muito importante na terra do Egito. José se tornou um ministro da fazenda. José continuava interpretando o sonho. José era alguém de grande influência, mas como governador ele só fica 14 anos. Pastor, não é isso, é só ler o texto e você descobre que é. José é alguém importante, irmão. Aí alguém está dizendo que quem está sentado no trono não conhece nada a respeito de José. Você sabe que o Egito está no continente africano. Isso aqui é para quem gosta de geografia. Isso aqui é para quem gosta de estudar como eu. O Egito está no continente africano. A maior parte do continente africano é deserto. Não é por nada que o deserto do Saara está no continente africano. O Egito está no continente africano. Quando nós estudamos sobre o Egito ou a geografia egípcia, a gente vai descobrir que o Egito ele é 6% deserto, 2% ele é habitável e só 2% é agricultura. Agora, quando José ganha o cargo, é nomeado governador do Egito, ele já recebe uma grande tarefa na mão. Qual? Esse José vai ter que trabalhar 7 anos, estocar alimento no decorrente de 7 anos, para que quando a fome chegasse no Egito, o Egito fosse sustentado os 7 anos de fome. Pastor Robson, isso é bíblico? Claro que é. Lembra? Quando o faraó tem um sonho, aí alguém vai dizer, tem alguém lá no caça, é um hebreu, ele interpreta sonho. O faraó manda chamar José, ele vem no palácio, interpreta o sonho de faraó, e o faraó nomeia ele governador do Egito. Tira o anel do seu dedo, coloca no anel de José e diz, só abaixo de mim você é a maior autoridade no Egito. José passa a ser uma autoridade, só que José está governando um país que a maior parte é deserto, e logo no sonho, na interpretação de faraó, haveria de acontecer 7 anos de fome, 7 anos de abundância e 7 anos de fome. José começa, Caroline, governar o Egito, e ele tem a responsabilidade agora de que nos 7 anos de abundância, estocar alimento, reservar alimento, para quando a fome atingir o Egito não passar por necessidade, não passar por dificuldade. E como que faz isso? Porque a terra é seca, só chovia uma vez por ano, o Nilo só enchia a ponto de ter uma cheia uma vez por ano. Pega isso aqui. Só que José está na direção de Deus. José é alguém que não anda fora da direção de Deus. Então quando ele assume o Egito, o que é que José faz? José entende, já que chove uma vez e só uma vez o Nilo enche, então eu vou fazer cisternas rotas do lado do Egito. Quando ele encher e transbordar, a água vai encher a cisterna. Quando as águas se elevarem, a cisterna vai permanecer cheia, e nós vamos ter água para regar a terra o ano inteiro, colher o ano inteiro. Opa! Alguém já está pegando, então lá vai. José está dizendo, eu vou reservar água para que não falte alimento no decorrente do ano. Pega isso. Aí alguém está se levantando e está dizendo que não conhece a José. Está de brincadeira? Como não conhecer José? Alguém que muito vê pelo Egito. A história desse homem tem que estar registrada. A história de José tem que ser uma história notória. Eu só alguém está dizendo, não conhecemos. José está dizendo, eu vou provar que eu não posso, mas quem está acima de mim pode. Então José faz o quê? Faz a cisterna missionária aqui online, enche água, e a água vai servir para quê? Para aguar a terra. No decorrente do ano, José vai plantar, José vai colher, vai se alimentar e vai estocar. Quem está olhando de fora está dizendo, como pode? Ninguém nunca fez isso. Na terra do Egito nunca aconteceu isso. E José está dizendo, porque antes era trabalho de homem, hoje é mover de Deus. É mandar cada da sua. E quando é Deus, aquilo que era para dar errado dá certo. Quando é Deus que está no negócio, até os improvável passa a ser provável, porque Deus é Deus de resposta. Aí o texto diz
E homem aí da porta, homem de Deus, tu vai na marcha comigo, eu sei que já tu voa. Alguém está dizendo que esse faraó não conhece nada sobre José. Então vamos para a história. A Bíblia diz que sendo governador do Egito, cerca de 70 integrantes de uma família, a família de Jacó, vai entrar para dentro do Egito, vai habitar em Gozem. E só que esse povo vai multiplicar muito rápido, vai crescer muito rápido. Segundo John Bright diz, e que entrou 70, mas desceram aproximadamente 600 mil hebreus, só homem, se somalizar mulher e criança, isso deu uma soma de 2 milhões, já habitava em Gozem, por causa de José. Quando que alguém não conhece a história desse homem no Egito? Aí eu fui estudar quem é o rei que está no trono. O rei que está no trono aqui se chama Ramsés I. Quando ele senta no trono, ele começa a governar o Egito. E só que Ramsés tem trono, tem coroa, mas ele não tem poder de liderança. Então pega isso aqui, pastor, para dar glória. Quando ele olha para o cenário, tem coroa, tem trono, mas não tem poder de liderança, ele precisa botar um plano em ação. Aí a Bíblia diz que de Manassés vai nascer uma criança. E essa criança chama Sete I. Quando a criança nasce, ele chama de Sete I, dando homenagem a uma entidade egípcia, um deus do deserto. Esse Deus era um Deus sanguinário, Deus da terra vermelha, e ainda por cima era um Deus invejoso. Pega isso aqui só se aprofundando para entender, senão não acha. Mas quando a criança nasce, ele pega a criança, coloca no tempo de Sete e dá o nome para a criança de Sete, dizendo, a homenagem a Sete se chamará Sete. Essa criança cresce. Na fase da adolescência, Ramsés, não tendo poder de liderança, ele foi para sentar no trono Sete I. Quando o Sete I senta no trono, aí a Bíblia diz, ele se levantou um rei que não conhecia José. Não é que ele não conhece José, esse Sete I aqui conhece. O problema é que é um rei com caráter de um Deus invejoso. Então esse Sete é como muito crente na atualidade ou até o descrente. Não é que ele não conhece, é que eu prefiro fingir que não conheço do que dar golpe para quem está crescendo. O problema é que tem gente que não suporta ver Deus dar crescimento na minha e na tua chamada. O problema é que ele não suporta ver o crescimento do povo. Ele não suporta, não conheço. Que é isso, rapaz? Não conheceu alguém como Safanate Panéias? Não conheceu alguém como José no Egito, porque ele nunca foi do Egito? Está dizendo, não conheço. Ele está dizendo, conhece. O problema é que você não quer dizer que conhece para não dar ibope, não é verdade? Tem pessoa que não suporta ver nosso crescimento na presença de Deus. A verdade é essa. Para ver se você tiver entendendo. Eu estou pregando para crente nessa noite, tá? Pega aí, se você chegar, ficar de canto, não arruma problema. Mas se você tiver desejo no coração de trabalhar na obra, vai arrumar algumas intrigas. Vai. Porque eu aprendi uma coisa, pastor. Quem tem, quem não tem inveja de quem tem. Não, vou falar de novo isso aqui. Quem tem, quem não tem inveja de quem tem. O problema de algumas pessoas é que ela nem faz e nem deixa quem quer fazer. Isso se chama impedimento na obra. O problema é que quando alguém se levanta e quer impedir aquilo que é de Deus, ele se levanta para cobrar. Aí é problema. Porque uma coisa é comprar briga comigo, outra coisa é comprar briga com Deus que eu sirvo. Já parou para ver? Tem gente que toca em mim, toca em você, mas mal sabe que a cobrança de Deus pode ser muito grande na vida dele e na vida dela. Porque no Egito ninguém pode tocar. Mas alguém diz que não conhece José. Pega isso aqui, José é crente, irmão. Já parou para ver que quem é de Deus onde chega faz a diferença? Quem é de Deus quando pisa um pé, Deus pisa também. Quem é de Deus onde põe a mão, lá está a mão de Deus também. Ó pastor, me prova. A Bíblia diz que José chega na casa de Potifar. Quando ele pisa o pé dentro da casa, o pé de Deus também pisa. Aí o texto diz, aonde José botava a mão, Deus prosperava. Está no texto, não é eu que estou dizendo, está aqui, na passagem bíblica. O diabo, não contente com o crescimento de José na casa de Potifar, ele disse, eu vou levantar uma pombagira para derrubar e manchar o ministério e o caráter dele. Posso descer um pouquinho? Aí a Bíblia Sagrada diz que o diabo levanta uma pombagira. Uma pombagira não, o diabo levantou um pombal dentro da casa de Potifar. Quando ela se levantou, olhou para José, sensualizando, parecendo uma naja. O
se lambendo. José disse, não vem não dá, porque você se levantou, mas quando você estava se preparando para se levantar, o Deus que eu sirvo já tinha revelado, porque quem Deus chama não passa vergonha. Levanta a mão comigo, deixa eu ver. Abre a boca para fazer barulho, porque Deus não perdeu o controle da tua história. Deus não perdeu o controle da tua história nem do teu ministério. Você vai virar tudo aqui, olha pra cá. A Bíblia Sagrada diz que a pombagira se levanta e quem sabe está dizendo, vou derrubar José, vou envergonhar o ministério, vou manchar. José olha para ela tem amor. Imagina uma mulher sedutora. Eu não estou falando de qualquer uma, eu estou falando de uma egípcia, mulher de um grande líder na época. É a mulher, não. Eu estou falando de uma Ferrari. Gisele Bündchen perdia feio para essa mulher aqui. Glória, para você ter ideia, as mulheres egípcias eram tão bonitas que o homem não tocava nos seus seios. Você sabia disso? As mulheres eram lindas demais. Agora imagina essa mulher sensualizando, descoberta, mostrando a barriga, quem sabe o umbigo, cuidado, nem o piercing, cuidado no seu umbigo, sensualizando, dizendo, vem José. José está dizendo, sai para lá, rapaz. Sai para lá, que é uma chamada. E não é 5 minutos que vai lançar meu ministério. Epa! É babá, acaba na sua. Eu vou dar lugar aqui. Vem, José, vou nada. Não é um simples momento que vai lançar meu ministério. Sai para lá. A Bíblia Sagrada diz que ela vai agarrar José. Está no texto. Quando ela agarra José, José diz, quer ficar com a capa, fica. Quer ficar com o ofício, fica. Quer ficar com o cargo, fica. Mas no meu caráter você não toca. Opa, só vou falar isso. Eu não sei se vai dar para dar glória. O problema de muita gente é fazer aliança com quem não é para fazer. Eu já falei para você, casa com quem não é para casar, noiva com quem não é para noivar, namoro com quem não é para namorar. E quem está dizendo não dá. Aí quando a pessoa cai, quer dar culpa em Deus. O problema de muita gente, eu estou pregando para crente, é fazer aliança com quem não é para fazer. José disse, quer ficar com a capa, fica. Quer ficar com o ofício, fica. Quer ficar com o cargo, fica. Agora no meu caráter você não toca. Quem é de Deus, onde chega, faz a diferença. O pastor me prova. A Bíblia diz que por José não ter deitado com a mulher de Potifar, ele vai parar dentro de uma prisão. Não é isso mesmo que você ouviu. José não foi preso porque afrontou o seu chefe, não. Ele foi preso porque não dormiu com a mulher do chefe. Se há nos dias atrás, ele... Ai, dá até medo, não dá? Se é no dia de hoje, dá medo. Dá ou não dá, pastor? José disse, não, 2 vezes eu não posso deitar com você. Porque primeiro você é mulher do chefe. E eu não posso desonrar o meu líder. E segundo, eu tenho um Deus que não aceita essas atitudes. Ele vai parar dentro de um cárcere, só que Deus é com José. Calma que você vai pular da cadeira. Quando ele pisa o pé dentro da prisão, o texto diz que o chefe da prisão dá a chave na mão de José. Espera aí, irmão. Na casa de Potifar ele tem a chave, ele é governante na casa de Potifar. Só que alguém se levantou para derrubar e disse, eu fico com a chave, eu vou para outro lugar, não tem problema. É uma prisão, é melhor a prisão com Deus do que estar no leito do adultério com você. Opa! É melhor estar dentro de uma prisão com Deus do que estar no leito de adultério. José disse, tem problema, não vou para a prisão. Prisão pela prisão de Deus, conversa com você. Alguém se levanta, pega a chave do cárcere dela na mão de José. Glória a Deus. Isso aqui fica um ponto de interrogação. Porque eu estou vendo um preso com a chave da prisão na mão. Me pergunta, pastor, por que José não foge? Porque José estava dentro do tempo de Deus. Glória a Deus. Quer que eu aplique? José está vivendo em um tempo chamado Kairos. O tempo Kairos é tempo de Deus. O problema de muita gente que vive no tempo chamado Cronos. O tempo Cronos vem de cronologia, é tempo de homem. E o tempo Kairos? Tempo oportuno de Deus. José está dizendo, eu estou no tempo de Deus, eu não preciso fugir. Por quê? Porque o que Deus tem para mim, no tempo que Ele determinou,
Eu vou aguardar o tempo de Deus, porque o que é meu e ninguém toma. O problema é que a gente se preocupa em dar jeitinho para as coisas. Enquanto Deus está dizendo, você está debaixo de uma promessa. Espera o tempo do cumprimento da promessa. Aí a gente está igual Sara, querendo dar jeitinho para as coisas. Aí vem acarretado também de um H. Só confronto e briga dentro da casa. Deus está dizendo, o problema é seu, você não esperou o tempo. Só que José está vivendo no tempo de Deus. Está com a chave da prisão. Vai fugir? Eu não. Por quê? Porque Deus tem um tempo determinado na minha vida. Ô pastor, é bíblico? Claro que é. Eclesiástico diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. José está na prisão, você conhece o texto, eu já vou encerrar pela louvar. Está louca para louvar. Eu sei que ela quer dar lugar, então eu já vou encerrar. José está dentro da prisão, aí o texto diz que ele conhece dois homens. Um é copeiro e o outro é padeiro. Você conhece o texto. Ambos vai ter um sonho na mesma noite. Quando é pela manhã, eles chegam, estão tudo de semblante decaído, triste, jogado no canto. José pergunta, por que tão triste? Ele diz, porque nós tivemos um sonho, tanto eu quanto ele, na mesma noite. José disse, então conte o sonho, porque o Deus que eu sirvo, ele interpreta sonho. Aí lá vai o copeiro. Foi assim, José, eu tive um sonho, que o faraó, ele me restabelecia do meu cargo. Eu servi uma taça de vinho para faraó. Dentro de 3 dias, José está dizendo, aos 3 vezes que você vê, o ano simboliza 3 dias. Esses 3 dias significa que daqui a 3 dias, faraó vai mandar te chamar, vai voltar para o cargo, vai servir taça de vinho para faraó. O padeiro diz, o meu, ele diz, o seu é diferente. Você viu bem cesto também, né? Só que as aves vinham e comia dos pão que estavam no cesto. Aí José diz, o seu é diferente. O seu significa que em 3 dias, faraó vai mandar te chamar também e vai descer para a tua cabeça.